Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo Sistema NET em todo o Brasil. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E hoje nós temos um convidado importante aqui para falar conosco no nosso programa, dando uma visão diferente daquilo que a gente geralmente aborda, mas que não é menos importante. A gente tem a honra de receber o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, que participou aí do governo brasileiro durante seguidas gestões como membro da equipe econômica e que também foi diretor do Brasil e representando o Brasil e outros países no FMI no período de 2007 a 2015. Ele também trabalhou no Banco de Desenvolvimento dos BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, estabelecido em Xangai, de 2015 a 2017. Professor Paulo Nogueira Batista Júnior, eu agradeço em nome do SINCT o senhor ter aceitado o nosso convite, ainda mais num ano de tanto trabalho, em que o senhor é finalista com o seu livro O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. Hoje, o senhor contou para a gente, hoje vai sair o resultado, antes dessa gravação. Então, portanto, se você está lendo aí agora na sua tela, o que aconteceu, que nós não sabíamos no momento da gravação, finalista do Prêmio Jabuti em 2020. Muito obrigado, professor. E a gente começa perguntando para o senhor não pôde nos atender anteriormente porque estava trabalhando numa revisão desse livro. O que vai mudar dessa edição que a gente conhece para essa nova que o senhor está lançando? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para estar aqui, é um prazer. Essa segunda edição do livro é uma edição substancialmente ampliada, com novos textos. A principal mudança é que eu consegui desenvolver mais o relato do processo BRICS. Do processo BRICS, a criação do Fundo Monetário dos BRICS, o desenvolvimento do Banco de Desenvolvimento, do qual eu fui vice-presidente até 2017, e também inseri um capítulo novo sobre temas do ano de 2020, temas da política externa e da política econômica do governo Bolsonaro, né? Mas o livro, apesar de muito modificado, não é uma mera reimpressão, é uma segunda edição mesmo, ele é essencialmente o mesmo, né? O título já diz grande parte do que ele quer ser, né? É uma tentativa de contribuir para a revalorização do Brasil, que está precisando muito disso, né? É um país enorme, com os gigantes do mundo, que, entretanto, nem sempre se comporta à altura da dimensão objetiva que tem, né? Nós jamais conseguiríamos aqui fazer minimamente um resumo do que é o livro, muito interessante para quem ainda não leu, interessante ler a primeira versão, acredito que a segunda também será bastante interessante. E o livro, professor, o senhor permeia, o senhor mesmo diz isso na apresentação, que permeia as histórias por esse senso de valorização, esse nacionalismo que o senhor considera o Brasil um país especial, até por conta disso que o senhor citou agora há pouco, um país que está nas 3 listas, né? Maior em tamanho, maior em população, maior em renda. E a gente queria perguntar para o senhor, existe alguma relação entre esse nacionalismo que o senhor defende tanto, isso que a gente tem visto recentemente, aí essas manifestações patrióticas, ufanistas, a maioria delas, grande parte delas pelo menos, em defesa do atual governo? É um paradoxo esse que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo vários paradoxos. Um deles é esse. Nós temos uma ala política capitaneada pelo presidente da República, capitaneada pelo capitão Bolsonaro, que é um falso patriotismo, um patriotismo da retórica, um patriotismo dos símbolos, que não tem nenhuma substância, é uma invenção brasileira, é o nacionalismo entreguista, é o nacionalismo que não defende os interesses da nação, ao contrário, se subordina voluntariamente aos Estados Unidos. Esse é um paradoxo importante, né? O outro paradoxo é que, dito de outra maneira, é o mesmo paradoxo, esse que eu vou dizer agora, é que o Brasil não cabe no quintal de ninguém, como eu sustento no livro e tento demonstrar por quê, mas, paradoxalmente, esse país que não cabe no quintal de ninguém elegeu um presidente que cabe no quintal de qualquer um. É um presidente que não está nem de perto, nem de longe à altura do que é o Brasil objetivamente. Mas o bolsonarismo
no meu entender, um caso extremo de um processo brasileiro típico, que é a dissonância espantosa entre as condições objetivas do país, em termos de dimensão, e a falta de condições subjetivas para exercer a grandeza. Esse ingrediente subjetivo é fundamental, porque sem ele, os grandes fatores objetivos da grandeza brasileira, território, população, PIB, não se energizam e não se tornam uma realidade clara. Não é? Então, fica a grandeza potencial que não se realiza plenamente por falta de condições subjetivas. E, por isso, um segundo tema do livro, viu, é justamente o que o Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-lata, a incapacidade do brasileiro de se autovalorizar. Não só não se autovaloriza, como se autodeprecia. Esse é o padrão normal do Brasil. E mesmo na oposição ao Bolsonaro, eu noto frequentemente que a linguagem é tal que o bolsonarismo é visto como um sintoma de que o próprio Brasil não vale nada no discurso de certo tipo de oposição. E essa distinção que nós temos que fazer. Uma coisa é o Brasil no seu ponto mais baixo, que é onde nós estamos hoje. Outra coisa é o Brasil que, por exemplo, eu vivenciei enquanto diretor brasileiro no FMI, vice-presidente brasileiro no Banco dos BRICS. Um Brasil que tinha voz no mundo. Né? Então, esse meu livro, ele tem, talvez, posso dizer para resumi-lo, que ele tem 3 dimensões. Ele tem uma dimensão mais científica, digamos assim, já que nós estamos num programa que é Brasil Consciência, que é uma tentativa de explicar analiticamente temas importantes das relações internacionais, da economia política, das organizações multilaterais como o Fundo Monetário, o Banco dos BRICS e outros bancos de desenvolvimento. Tem essa dimensão. A segunda dimensão, que nem sempre aparece em livros escritos por acadêmicos, não aparece, é o relato de processos de negociação, inclusive de embates. E a terceira dimensão, essa não é muito científica, valores, encontrar no leitor brasileiro para uma estima que o Brasil já representa, que o Brasil pode se atualizar todos os seus valores e se botar em prática todo o seu potencial. Tem um livro que eu espero que, ao tentar transcender o científico, eu não tenha ficado aquém do científico, como frequentemente acontece. Né? Ir além da ciência não é fácil. Ir além da ciência sem desrespeitar os fatos, os argumentos. Né? É um desafio tanto que eu espero não ter falhado na tentativa de alcançá-lo. É muito interessante, o senhor detalha as relações com os outros países, até uma coisa que algumas pessoas desconhecem, né? O peso europeu nas relações lá do FMI, a maneira como eles se alinham em bloco para defender os interesses deles, mesmo não sendo eles tão representativos, né? Mas aí o senhor fala, um dos pontos, a questão da crise de 2008, o senhor classifica ela como um momento comparável com o crack da Bolsa de 29, a pior crise desde então, e as mudanças que isso provocam, tanto no FMI, na estrutura interna, na relação dos outros países. Eu queria saber, essa crise de 2008, que acontece aí durante o governo Lula, ela, de alguma maneira, tem alguma relação com o impeachment da presidente Dilma, da situação econômica que o Brasil vivia naquele momento e que acabou sendo aí usado como justificativa para tirar a presidente? A pedalada foi uma desculpa. Alguém pode ser acusado de ter quebrado o Brasil? Nós estamos no caminho para que isso aconteça no futuro próximo? Bom, você levantou várias questões importantes e difíceis. Primeiro, a Europa. A Europa é um capítulo à parte que eu exploro no livro. Os europeus passaram de uma situação de hegemonia e foram declinando ao longo do século XX, em termos de poder relativo, e mais ainda na segunda metade do século, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas eles retêm, nas organizações internacionais, um poder que não reflete o seu peso relativo econômico atual. Eles estão superrepresentados, como a gente diz, né? E se agarram a essa superrepresentação. Como é que os europeus mitigam o declínio relativo no mundo? Como é que eles têm feito? Eles têm se unido. É o único bloco que, de fato, existe no mundo. É o único bloco que atua nas organizações internacionais como bloco. Não existem outros.
Existem agrupamentos, alianças circunstanciais, mas bloco, no sentido próprio do termo, só o europeu, né? E os europeus, eu conto no livro, são uma fonte muito importante de resistência à mudança do Fundo Monetário, do Banco Mundial, né? O outro ponto é a crise de 28. A crise de 28, como você disse muito bem, desculpe, a crise de 2008, como você disse muito bem, é a maior crise econômico-financeira desde a Grande Depressão. Ela só seria superada depois pela crise de 2020, da pandemia do coronavírus, né? Então, nós temos aí uma situação muito singular. Eu diria que essa crise que aconteceu primordialmente dos dois lados do Atlântico Norte, dos sistemas financeiros, primeiro americano e depois europeu, foi uma crise que acelerou o processo de declínio do Ocidente, do eixo Atlântico Norte, né? De várias maneiras que a gente pode depois explorar. Agora, o Brasil, nessa crise, na realidade, num primeiro momento, ele foi um dos países que mais resistiu, que mais resiliência demonstrou à crise. Saiu rápido da crise, juntamente com outros emergentes importantes, e assumiu uma posição estratégica interessante, porque, diferentemente do que ocorreu em crises anteriores, dizia-se que quando os americanos espirram, a América Latina pega pneumonia. Dessa vez, os americanos pegaram pneumonia, a América Latina espirrou. E o Brasil, juntamente com outros grandes emergentes, foi chamado a financiar o Fundo Monetário Internacional, ao contrário do que costumava ocorrer. Nós antes, nas crises, íamos nós como devedores ao Fundo Monetário. Nesta crise de 2008, 2009, foi o Fundo Monetário que veio a nós. Então, eu tive o privilégio singular que eu conto no livro de ter sido, no espaço de uma vida minha, primeiro um brasileiro negociando apoio financeiro do Fundo Monetário ao Brasil na década de 80, e depois um brasileiro, na condição de diretor executivo em Washington, negociando o empréstimo do Brasil ao Fundo Monetário. Estive dos dois lados do balcão, então acho que pouquíssimas pessoas passaram por essa experiência e eu tento colocá-la no livro. Quanto ao impeachment, eu acho que ele pouco ou nada teve a ver com a crise internacional de 2008, 2009. O impeachment foi um processo interno, no meu entender, uma reação política ao cansaço das elites, digamos, a resistência das elites às mudanças relativamente moderadas que o PT no poder, o PT e a coligação de partidos que o apoiavam, tentavam implementar. Aproveitaram-se, então, de falhas, de erros econômicos e políticos do governo Dilma para fazer esse impeachment, que acabou sendo o início de um processo de grave deterioração econômica e política do Brasil, né? E então o senhor acredita que nós estamos no caminho para melhorar ou piorar? Eu acho que eu não quero parecer otimista demais, nem vender ilusões, mas eu tenho a sensação, a impressão de que o pior já passou, no sentido de que começa a ocorrer o refluxo dessa extrema-direita ignorante, atrasada, anticientífica, que se expressou nos Estados Unidos no Trump e aqui no Brasil no seu imitador Bolsonaro, né? A derrota do Trump foi importante, o enfraquecimento do Boris Johnson na Inglaterra, né? O que aconteceu na Bolívia com a derrota dos golpistas, a vitória dos que votaram contra a Constituição pinochetista, a favor de uma nova Constituição que substitua a Constituição pinochetista no Chile. E aqui no Brasil, com menos clareza, eu acho que começou também o refluxo da onda bolsonarista, né? É um começo ainda, o refluxo não está consolidado, infelizmente, mas eu acredito que o auge do poder, da influência da extrema-direita proto-fascista, capitaneada por Bolsonaro, já começou a passar. E nós temos que, é claro que, acompanhar o que vai acontecer, trabalhar para que continue esse processo, né? Porque, vou te dizer com toda franqueza, é inconcebível que um país como o Brasil continue governado por gente tão desqualificada, tão despreparada, tão perversa e atrasada nas suas ideias, né? O Brasil é um gigante, como eu disse. Não cabe no quintal de ninguém e não pode se comportar como se tem comportado no plano internacional e nacional, como um anão ressentido que quer barrar, quer se opor a todas as tendências modernas, amparadas em ciência, amparadas em entendimento, amparadas em democracia, em Estado de Direito. Tudo que isso representa está sob ataque no Brasil de Temer e, sobretudo, no Brasil de Bolsonaro. E até, por exemplo, você veja no meu entender, por que a extrema-direita americana foi derrotada nas urnas? Basicamente porque
a opinião pública percebeu que o governo Trump fracassou no enfrentamento da pandemia. A extrema-direita proto-fascista é ótima em frases, em barulho nas redes sociais, em lacração, mas não sabe governar. Isso se viu no governo Trump, se viu ainda, acho que mais claramente, no governo Bolsonaro, que não é só atrasado, como é incompetente para gerir questões fundamentais, como econômicas, como as ambientais, como as políticas sociais e como o combate à Covid-19. Solon vai fazer pergunta, Solon? Olha, eu teria... O tempo é curto, eu tentar ser bem rápido, né? Primeiro, né, um elogio ao livro. A pergunta que eu ia fazer, que é sobre a nova edição, acho que em parte já foi respondida. Primeiro, é um livro extremamente prazeroso de ler, por ter um toque pessoal que foge do academicismo. Foge completamente do academicismo e fica uma leitura extremamente agradável, né? A gente lê sobre nacionalismo, falando de Nietzsche, com o Nelson Rodrigues citado, para mim é extremamente agradável, né? Uma dessas expressões é assim, e um ponto que eu não vou dizer que discordo, mas não concordo totalmente, é que o senhor costuma dizer que o senhor escreve muito melhor do que fala. Eu comprei o livro só agora, chegou segunda-feira, e consegui ler muito pouco porque eu estava vendo no YouTube as suas palestras. Então, o senhor fala muito bem também, né? E é extremamente agradável também de escutar. A gente coloca o endereço de algumas aí, hein, Edmond? Já, então. Eu gostaria de, até pelo lado econômico, né? Aliás, são duas perguntas. A primeira, né? Uma expressão que me chamou muita atenção, rodriguiana, mas eu acho que não é do Nelson Rodrigues, quer dizer, a ortodoxia de galinheiro. Olha, no seu ponto de vista, essa ortodoxia de galinheiro produz ovos? Se produzir, a quem eles são distribuídos? Você tem razão. Primeiro, obrigado pelos elogios. Fico sensibilizado. Você tem toda a razão, você percebeu bem. A expressão que eu criei, ortodoxia de galinheiro, é uma expressão rodriguiana. O Nelson Rodrigues usava uma expressão análoga para atingir os marxistas, chamava de marxistas de galinheiro. Por que cabe usar ortodoxia de galinheiro? Porque no Brasil, o pensamento econômico ortodoxo ele é muito primitivo, muito primário. Ele produz ovos, sim, produz, mas reproduz ovos meio que podres que são circulados a partir da ortodoxia primordial que é americana, o plano econômico, né? Então nós temos aí, não vou dizer que é pseudociência, é quase pseudociência, o que nós temos na forma de ortodoxia econômica no Brasil. E os liberais brasileiros, especialmente quando assumem a forma radical do ultraliberalismo, eles demoram muito a se dar conta das mudanças do próprio pensamento econômico liberal no mundo. Então, eu diria que a ortodoxia de galinheiro brasileira está uns 10 anos atrasada em relação à ortodoxia liberal americana. Porque lá, eu não sei explicar porquê, mas há um apego dos ortodoxos brasileiros a ideias ultrapassadas que é extraordinário. E talvez isso se deva à falta de debate científico, sabe? A falta de debate público aberto e equilibrado. Eu passei 10 anos fora do Brasil agora, né? De 2007 até 2017, e quando voltei fiquei estarrecido com a regressão do debate econômico público no Brasil, na mídia brasileira. O que salva é a internet, são os canais da internet, mas na mídia corporativa você tem um uníssono, um discurso único, que não evolui. Então, como você não desafia a ortodoxia de galinheiro, ela não é obrigada a debater, na realidade, ela vai se apegando aos seus preconceitos, vai reproduzindo acriticamente uma série de preconceitos, e quando ocorre um debate, muito raramente, nas eleições, por exemplo, é notável como os ortodoxos econômicos não conseguem defender o seu ponto de vista, né? Ou tem muita dificuldade para defender,
porque eles estão inteiramente acostumados ao debate. Nós não temos que cair nessas parrelas, viu? Nós temos que também manter a mente aberta, nós, eu digo, o pensamento crítico da economia política, né? Manter a mente aberta e o espírito crítico, como é a exigência da ciência, o programa de vocês é Brasil com Ciência. Nunca foi tão necessário valorizar a ciência contra esse ataque obscurantista que ela vem sofrendo, né? Contra esse ataque retrógrado do fascismo, do proto-fascismo no Brasil e em outros países, né? E a ortodoxia de Galinheiro, que antecede a onda proto-fascista, sobreviverá a ela. A agenda neoliberal sobrevive a um possível e provável desaparecimento da onda de extrema-direita, né? Então, nós vamos nos defrontar com dois inimigos, com os proto-fascistas de um lado e com os liberais de outro. E os dois se unem frequentemente, né? Porque o liberalismo, na sua forma mais radical, na forma de Chicago, que é a forma do Paulo Guedes, só funciona ou só sobrevive no médio prazo e longo prazo quando associado à ditadura militar. Não é por acaso que o ultraliberalismo de Chicago foi encontrar um refúgio muito conveniente na ditadura chilena de Pinochet, né? Então, nós temos aí dois inimigos que frequentemente se abraçam, né? E esses dois inimigos vão ser inimigos portentosos. Eu suspeito que a ortodoxia de Galinheiro neoliberal vai ser mais duradoura como adversária nossa que eu digo, é do pensamento crítico progressista, né? Do que essa onda proto-fascista. Eu, pessoalmente, eu prefiro, em vez de Chicago Boys, eu prefiro dizer Pinochet Boys. Estou muito errado? Não, por isso, né? Porque politicamente a agenda liberal só consegue ser implementada quando não há resistências democráticas, né? Ela é tão regressiva do ponto de vista social, ela é tão... Na verdade, é um paradoxo, não é? Porque ela é chamada de neoliberal, mas ela é muito antiga. Ela remonta ao liberalismo pré-keynesiano de uma fase em que a democracia não estava tão desenvolvida, não é? Então, para poder ser implementado esse regresso, essa restauração liberal, você tem que romper com todo o Estado de Direito, ou pelo menos com grande parte dele, que foi que fez a ditadura militar chilena. Então, Chicago Boy e Pinochet Boy, historicamente, estão associados, né? O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já com a continuação da entrevista com o economista Paulo Nogueira Batista Júnior. Não saia daí. Professor, eu queria voltar a uma questão da temática do livro. Nos relatos do senhor, não porque o senhor está dando entrevista aqui para a gente, mas há um protagonismo do senhor, até porque o senhor, como o senhor mesmo diz, o senhor participa do G20 como delegado, está no FMI e tudo mais. Mas não só o senhor, os que antecederam o senhor, brasileiros também tinham protagonismo. Nós entrevistamos outro dia a ex-ministra Isabela Teixeira, que disse que o mundo se encontrava no estande brasileiro, lá das reuniões da ECO e do grupo da ONU que ela participa. Essa narrativa da diplomacia brasileira, da qualidade da diplomacia brasileira, dos negociadores internacionais brasileiros, ela é um fato público notório, pelos relatos até no exterior. Ao que se deve isso? É o protagonismo individual? Nós damos sorte de indicar as pessoas certas? O que o senhor acredita, ao que o senhor acredita esse sucesso brasileiro nas negociações internacionais até o advento do governo Bolsonaro? É verdade, viu? Concordo. O que nós tivemos, se eu puder dizer o seguinte, no período em que eu tive o privilégio de estar atuando como representante brasileiro em foros internacionais, foi uma espécie de auge do prestígio da influência brasileira. Mas é verdade que esse auge foi antecedido, está enraizado numa tradição de atuação internacional do Brasil, que não digo que tenha sido constante, assim, houve altos e baixos, né? Mas havia uma continuidade na atuação brasileira. Por exemplo, como você bem lembrou, na questão ambiental. O Brasil, desde o início da discussão ambiental, teve um papel protagônico
Até porque o Brasil, pelo seu tamanho e pelos seus recursos naturais, e por ser o detentor da maior parte da Amazônia, o Brasil tende se não for, se não for primário, o Brasil tende a ocupar uma posição de destaque naturalmente. E é esperado que o Brasil ocupe essa posição de destaque. Entende? O que permitiu isso? Primeiro, a criatividade brasileira, né? Que é um fato. O Brasil, complexo de vira-lata, não nos deixa frequentemente perceber isso. Mas há também fatores institucionais. Eu destacaria o fato de que no Brasil se formou uma burocracia pública, uma tecnoburocracia, para usar a expressão do James Galbraith, né? Do John Kenneth Galbraith, desculpa, não do filho, mas do pai, John Kenneth Galbraith. A tecnoburocracia brasileira, e eu me refiro notadamente aos diplomatas, mas não só eles, porque várias outras partes da burocracia brasileira têm atuação internacional importante. O Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, o antigo Ministério da Indústria e Comércio, o antigo Ministério do Planejamento, o Banco Central. Né? O que eu pude observar nesses 10 anos de atuação internacional pelo Brasil? Eu fiquei muito tempo lá, continuamente. Então mudava o presidente, mudavam os ministros, mudavam os secretários, mas ficava a burocracia permanente brasileira, a tecnoburocracia estatal. E essa tecnoburocracia estatal é de nível muito bom, em média. Claro que tem os incompetentes em todo lugar, mas na média é um nível muito bom. É um pessoal capaz de propor, capaz de analisar, capaz de criar. E é uma pena que essa gente esteja sendo submetida a 2 choques. Ao choque do bolsonarismo e também ao choque das propostas de reforma administrativa, que, se forem mal formuladas, como tendem a ser, acabam destruindo, abalando seriamente, no mínimo, esse ativo que o Brasil tem. Eu falo isso até com conhecimento de causa familiar, porque meu pai era diplomata, né? Então eu conheço os diplomatas antes mesmo de atuar como profissional, né? E temos aí, na história da diplomacia brasileira, nomes fantásticos. E eu digo a você, sem puxar a brasa para a nossa sardinha, o serviço diplomático brasileiro é superior ao de muitos países desenvolvidos e é respeitado no mundo inteiro. Então, quando ele é arrastado na lama por esse governo, fica todo mundo espantado, né? Como é que pode o Brasil, com esses diplomatas que tem, fazer esse papelão? Que é o papelão, o que está acontecendo, não tenham dúvida, é um papelão na área ambiental, no G20, nos BRICS, na ONU, em tudo quanto é tema internacional importante, o Brasil adotou uma linha de defesa. E agora vai ficar isolado, né? Porque já os americanos estão se distanciando disso, né? Com quem que o Ernesto Araújo e o próprio Bolsonaro vão contar? Boris Johnson está em declínio. Vai ficar em uma aliança com a Hungria e com a Polônia, que é uma piada, né? Uma piada de mau gosto. De muito mau gosto. O senhor falou numa resposta anterior, professor, o senhor citou a questão dos ovos podres. E estou aqui com uma pergunta que foi formulada pela economista Renata Belzunce, do GES, que dá apoio aqui também para o CNCT no trabalho dela, sobre a questão dessa insistência brasileira de esforços e investimentos para a produção de commodities e de inserção desse mercado no mercado internacional. Essa preferência é meio declarada, e, enquanto isso, a gente é meio declarada nesse atual governo. E, enquanto isso, a gente está vivendo um processo inegável aí por todas as estatísticas e segmentos de uma desindustrialização no Brasil. O senhor considera válida essa opção pelos commodities? Dava para agregar ou deveria agregar alguma outra coisa? Esse ponto é muito importante, é um ponto estratégico, que é bem da verdade. Continua no governo atual, mas antecede em muito o governo atual. É uma tendência de médio prazo, de desindustrialização, que é problemática para o Brasil, porque dificilmente um país com a dimensão continental que tem o Brasil pode... Seja o Brasil um país super urbanizado. Como é possível um país super urbanizado depender fundamentalmente de commodities? E o peso das commodities na pauta exportadora e na economia como um todo cresceu muito, cresceu talvez demais. O que a crise de 2020 mostrou? Que não se pode depender tanto dos mercados internacionais, das cadeias internacionais, que
todos os países estão estrategicamente, todos que têm plano, né, plano de governo, estão estrategicamente optando por trazer de volta as cadeias produtivas estratégicas, né? É o que faz a Europa, é o que faz os Estados Unidos, é o que faz a China, né? Então, nós estamos entrando numa fase muito mais nacionalista na condução da política econômica, e o Brasil vai ter que fazer isso também. Significa, é claro que o Brasil não vai atuar em todas as áreas. Diversificação não significa estar presente e jogar nas 11. Não. Mas é importante jogar em mais posições do que simplesmente em commodities brutas ou commodities pouco elaboradas, né? Não dá para conduzir o país no longo prazo apenas dependendo do setor agroexportador. Embora pelas vantagens competitivas naturais que o Brasil tem, esses setores vão continuar super importantes e devem continuar importantes. Mas não se pode prescindir do poder que tem a indústria de trazer segurança econômica, trazer desenvolvimento econômico e progresso tecnológico para países modernos e de grande porte como é o Brasil. Perfeito. Solon vai fazer pergunta? Olha, eu tenho um monte de pequenos detalhes, coisas mais longas e mais curtas para perguntar, né? Quase que bater um papo. Mas uma coisa que me ocorreu, que deve ser uma questão de muitos brasileiros, com toda a sua experiência internacional, em bancos internacionais representando o Brasil, dá para ter alguma ideia do que o Weintraub está fazendo no Banco Mundial? Weintraub é mais uma aberração do Bolsonaro, né? É uma coisa que o Brasil nunca fez, viu? Que é usar esses cargos em Washington para acomodar situações pessoais e políticas no pior sentido da palavra, né? Outros países latino-americanos faziam isso, né? Eu até tive que lidar com essa dificuldade lá, porque às vezes os países que estavam no nosso grupo, no Fundo Monetário, se valiam das posições que tinham no nosso escritório para se livrar de problemas políticos e pessoais, né? E o Brasil não fazia isso, nunca fez isso. Voltando àquela pergunta anterior que vocês fizeram, a tradição brasileira no Fundo Monetário é muito forte, mesmo muito antes do governo Lula. No governo Lula e no governo Dilma, a nossa posição se fortaleceu. Mas já antes, o Brasil era conhecido por ter diretores de alto gabarito. Isso vale também, ainda que em menor medida, para o Banco Mundial. Se você pegar um cargo dessa importância e mandar para lá um destrambelhado, isso afeta muito negativamente a imagem brasileira. Não tenha dúvida. Sem falar que o Brasil fica sem condições, sem falar que o Brasil fica sem condições de atuar no Banco Mundial, né? Porque não tem lá um diretor realmente. Olha, isso vem de uma preocupação, quer dizer, desse governo, né, SIC, entre parênteses, e começou em 2019 a crise da educação, que depois levou no Weintraub, e isso me fez lembrar, e agora vem grandes crises, né? Eu acho que a pandemia é maior, e uma que nós aqui, né, do sindicato, do INPE, do CTA, passa é o problema de desmatamento, problema ambiental, que o senhor tem um interesse também, que a gente acompanha, né? E aí, outra coisa que o senhor diz em algum lugar sobre a diferença entre o discurso científico e o político, ou o discurso técnico, acho que a palavra melhor é técnica. Olha, o INPE, nós estamos passando por isso de uma maneira brutal, se bem que se podemos chamar o que a gente está vivendo de política. Quer dizer, o INPE teve, há um ano atrás, uma coisa pesada, uma crise pesada, com a demissão do então de diretor. Depois foi um ano do interventor, utilizando uma palavra do Trigueiro, de hoje, eu vi hoje, agora, na hora do almoço, quer dizer, de um interventor obediente, o que é ótimo numa situação dessa. Agora, estamos com um diretor escolhido, né, pesquisador, que até agora não teve nenhuma situação de saia justa para ver como é que se porta. Esperamos que ele se vire bem, é um conhecido nosso, né?
Mas o que fica é o seguinte, quer dizer, como é que... Várias perguntas que se põem aí. Quer dizer, como é que a gente vai tratar com os colaboracionistas depois? Que estamos cheios, né? Só para ter uma ideia, eu gosto de lembrar disso, quando teve o impeachment da Dilma, queriam fazer um impeachment da diretoria do sindicato também, né? Então, é ótimo, era uma piada isso. Piada, mas a gente sofreu. Então, como é que nós vamos tratar com os colaboracionistas? E um outro fator que foi divulgado ontem ou anteontem, né? Que talvez você conheça pela mídia, o Carlos Nobre está sendo processado pelo Salles agora. Então, ainda tem um lado jurídico que pega em cima de nós, né? Tem alguma ideia para dar para a gente? Olha, assim como em outros temas, na questão ambiental, você tem três grandes tendências, né? Uma que está no poder hoje, a tendência destrutiva primária, né? Que se veste de verde e amarelo para dizer, não, aqui a Amazônia é nossa, nós fazemos o que bem entendemos e vocês não se metam aqui. Esse discurso é um discurso perigoso, que coloca o Brasil na condição de pária e abre espaço a médio prazo até para intervenção estrangeira, ou sanções, no mínimo, contra o Brasil, como o Biden já parece ter ameaçado. Esse é o primeiro grupo, o grupo retrógrado, né? O segundo grupo, que talvez seja o que você denominou colaboracionista, é um grupo muito forte, que é o grupo do internacionalismo ingênuo, que é o seguinte, vamos nos abrir, aceitar a cooperação mundial, trabalhar porque a Amazônia não é brasileira, a Amazônia é patrimônio da humanidade. Esse discurso é tão errado quanto o primeiro discurso primitivo, porque a Amazônia é brasileira em grande parte, na sua maior parte, e nós temos que defendê-la como parte integrante do Brasil, não é? Contra o falso discurso ambientalista, que é o biombo, às vezes, da intervenção estrangeira, para tentar se apropriar das riquezas brasileiras, ou, pelo menos, tentar subordinar o uso pelo Brasil da Amazônia às preocupações internacionais. Então, a terceira e última corrente é a corrente do uso soberano, uso sustentável e soberano da Amazônia. Essa é que tem que prevalecer, essa é que vinha sendo esboçada em governos anteriores. O Brasil não nega, de modo algum, não pode negar que os outros países, têm uma preocupação legítima, sim, com os efeitos internacionais do que acontece no nosso território, notadamente na Amazônia. Nós temos uma crise climática no mundo, e o Brasil não pode fechar os olhos a isso, não é? Isto dito, nós não podemos acreditar ingenuamente que tudo que vem de fora, às vezes até a compra de financiamento, é positivo para nós, porque há um conflito de interesses nacionais. Então, nós temos que cooperar internacionalmente no combate à crise climática sem ilusões, sem imaginar que lá fora vão ter simplesmente amigos, todos irmanados no mesmo propósito de salvar a humanidade da crise climática. Não, não. A Amazônia é nossa, sim. É nossa, mas não significa que nós vamos tratar a Amazônia sem considerar, primeiro, os efeitos da crise, da queimada, da destruição da Amazônia sobre o próprio Brasil e, segundo, sobre outros países. Muito bem. Professor, uma última pergunta. O senhor falou de ingenuidade e a gente tem um vício da grande imprensa brasileira de divulgar movimentações do mercado, a bolsa subiu, a bolsa caiu, o dólar fechou a tanto, como o termômetro da nossa economia doméstica. O senhor trabalhou justamente na regulação de como esses mercados podem se movimentar pelo mundo. É bom para o Brasil estar ali digamos, no fronte do capital especulativo mundial? Não. Capital especulativo, não. Ninguém pode evitar o capital especulativo, mas nós queremos primordialmente que o capital seja brasileiro e o que vier do resto do mundo para cá, que venha com um prazo mais longo, com um horizonte mais longo. Ou seja, investimento direto e não investimento especulativo, primordialmente. Por isso que é importante, do ponto de vista econômico,
não depender demais do capital em geral e, se for depender de algum tipo de capital, depender daquele que traz tecnologia, que traz recursos de longo prazo, né? Então, é isso que você tem que observar. Em termos de balanço de pagamentos, é o seguinte: ter pouco ou nenhum déficit em conta corrente, e o déficit em conta corrente que acontecer deve ser financiado primordialmente por investimentos de longo prazo e não por investimentos em bolsa e outros investimentos especulativos, né? Essa é uma lição que nós tiramos das crises anteriores, da década de 80 e 90, lição que foi bem tardiamente, mas bem aprendida pelo Brasil, e graças a isso nós temos reservas altas e temos que ter também uma preocupação com o fluxo de balanço de pagamentos em conta corrente para que ele não se torne excessivamente deficitário. Muito obrigado. Olha, eu quero agradecer demais ao senhor por ter aceitado nosso convite. Vou citar aqui na tela, estou lendo aqui, o site para ter mais informações sobre o trabalho do professor Paulo Nogueira Batista é nogueirabatista.com.br. Aqui tem toda a biografia, inclusive um link para que você possa adquirir o livro com desconto. Estamos colocando aqui na tela para vocês o site para que vocês possam acessar. E eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais aí para o nosso grupo de servidores, o grupo do qual o Brasil Consciência representa, que tem sido aí tão castigado nos últimos tempos, professor. O que o senhor acha que nós devemos ter em mente, o que os servidores da área de ciência e tecnologia têm que ter em mente aí para os próximos anos, para que a gente possa sair desse momento tão obscuro que nós estamos tendo? Obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado por citar aí o meu portal. Eu queria mencionar também que eu tenho um canal no YouTube. Por favor. youtube.nogueirabatista.com.br, onde eu coloco comentários curtos, palestras, conferências. E quanto à sua pergunta, eu acho que os servidores, os pesquisadores, servidores da área de ciência e tecnologia têm um desafio imenso pela frente. É resistir, sobreviver a essa onda atlantista, sabendo e confiando que, pela nossa atuação, ela não vai durar para sempre. Então, é importante, nesse momento, preservar o mais nível a atuação científica, acadêmica, de pesquisa, desses vestidas retrógradas. A atividade vai ser importantíssima, sempre foi, ainda mais importante para que o Brasil consolide o seu destino de grande nação nesse mundo do século XXI. Obrigado mais uma vez. Olha, não, é que eu vou puxa a conversa. Uma coisa que preocupa é esse lawfare chegando na gente, né? É a primeira vez agora que o Salles está processando um pesquisador nosso. Então, para onde que está indo essa coisa? Dá medo. Porque o pessoal, eu estou em vias de aposentar. Os aposentados falam, agora quem está na ativa tem medo, né? O lawfare se generaliza, né? Eu mesmo fui vítima do lawfare. Eu conto na segunda edição do livro o processo de lawfare que eu sofri em Xangai, e já tinha contado na primeira edição o processo de lawfare que eu sofri em Washington. Agora, eu diria o seguinte, para terminar numa nota otimista. Com o descrédito crescente da Lava Jato, eu creio que também já passou o pior em termos de lawfare. Lamento que tenha chegado aos pesquisadores, mas já passou também o pior em termos de uso político da lei, uso político das regras administrativas para perseguir adversários políticos. E essa é uma parte importante da defesa do Estado Democrático de Direito. Não permitir a violação de princípios básicos, princípios essenciais do Estado de Direito, em nome de um falso combate à corrupção, né? Então, é esse mais um desafio que se coloca para nós brasileiros, inclusive para vocês pesquisadores. Olha, eu vou ficar quieto, senão eu vou falando, vou puxando assunto, hein? Solon, vamos deixar o professor em paz, que a gente já tinha combinado 30 minutos e fizemos 40, ele está aqui pacientemente nos atendendo. Obrigado, professor. Um grande abraço, até mais ver. Obrigado pela participação. Abraço. Muito obrigado. Tchau. Muito obrigado. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência você vê informações sobre a divulgação do Ano PRODES e o recorde no desmatamento do Brasil. É um instante só, não sai daí.
Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta para a divulgação dos dados do ano PRODES com recorde de desmatamento. Mas antes, vamos convidar o telespectador a uma reflexão. No primeiro bloco, nós perguntamos ao economista Paulo Nogueira Batista Júnior se havia uma relação entre a crise de 2008 e a situação econômica do Brasil que culminou no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Quanto ao impeachment, eu acho que ele pouco ou nada teve a ver com a crise internacional de 2008, 2009. O impeachment foi um processo interno, no meu entender, uma reação política ao cansaço das elites, digamos, a resistência das elites às mudanças relativamente moderadas que o PT no poder, o PT e a coligação de partidos que o apoiavam, tentavam implementar. Uma opinião diferente, porém, já foi colhida pelo Sindict na rádio do Sindict no programa Clique Jornal. Na oportunidade, o economista Márcio Pockmann, da PUC de Campinas, dava a sua opinião sobre os fatos. Esta crise de dimensão global ocorrida em 2008, nós já estamos completando 10 anos sem que, de fato, tenha sido resolvida, ela atingiu, lá em 2008, os países muito ricos, né, por exemplo, Estados Unidos, França, Inglaterra, países da Europa, Japão, né, e também atingiu os países muito pobres, países da África, países do Oriente Médio, asiáticos, países de renda muito baixa. Né? Mas ele, de alguma forma, não foi tão forte esta crise nos países de renda média, como o Brasil, por exemplo, a Venezuela, Paraguai, Uruguai, China, Turquia, África do Sul, Rússia, países que, de alguma forma, diante da crise, implementaram políticas que, de certa forma, permitiram construir uma espécie de ponte para superar a crise. O Brasil, por exemplo, adotou um conjunto de medidas muito importantes, que foi, por exemplo, diante da redução do crédito dos bancos privados, os bancos públicos ampliaram o crédito. Né? Nós tivemos novos investimentos, como na Minha Casa Minha Vida, investimento na construção civil do país. A Petrobras alavancou uma série de iniciativas. Então, o Brasil, assim também como outros países, para mencionar alguns, a Turquia, a Rússia, a China, na verdade, conseguiram sair ali na crise em situação melhor. Tanto é que o mundo passou a ser, na verdade, governado, do ponto de vista da sua economia, por países de renda média. Ocorre que esta circunstância, ali em 2008, 2009, se imaginava que duraria 2, 3, 4 anos. O problema é que essa crise se demonstrou de longo prazo, já estamos em 10 anos, e aí nós começamos, aqui no caso do Brasil, a ter dificuldade de continuar aquelas políticas e, infelizmente, tivemos uma reação da sociedade, que foi uma parte da sociedade, ali em 2016, que terminaram tirando a governanta eleita, a presidenta Dilma, e reverteram totalmente as políticas em torno do que nós chamamos de políticas neoliberais de contenção do gasto, políticas de austeridade e políticas de livre mercado. E por isso nós estamos hoje num quadro muito difícil, não é? E que esperamos que as eleições de 2018 possam dar ao povo a oportunidade de escolher melhor. Como se sabe, as eleições daquele ano não tiveram exatamente o resultado que o economista Márcio Pockmann consideraria adequado. Mas e aí, telespectador? Qual a sua opinião? Se quiser participar deste debate, escreva para nós. O desmatamento na Amazônia subiu 9,5% entre 1º de agosto do ano passado e 31 de julho de 2020, em comparação com os 12 meses anteriores, atingindo a marca de 11.088 km². É a mais alta taxa de desmatamento desde 2008. Os números foram anunciados oficialmente pelo governo na última segunda-feira, em coletiva de imprensa realizada na sede do INPE, em São José dos Campos. A alta no desmatamento ocorre mesmo depois de 6 meses de presença das Forças Armadas na Amazônia. Este é o primeiro PRODES divulgado integralmente no governo Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão, presente à cerimônia, falou sobre os números. General, essa é a primeira vez dentro do governo Bolsonaro que vocês têm uma análise anual do desmatamento da Amazônia.
Esse ano consolidado, né, ainda vai fechar, mas pelas projeções, esse ano vai ser o ano com maior desmatamento desde 2008. O governo anunciou já ano passado algumas medidas para poder conter o avanço do desmatamento da Amazônia, só que esses dados eles ainda continuam aumentando. Como que o senhor faz essa leitura e qual que é a análise desse ano fechado no governo Bolsonaro de aumento do desmatamento na Amazônia? Muito bem, André, muito obrigado aí pela pergunta, né, muito clara, né? Desde o momento que o Conselho Nacional da Amazônia Legal iniciou suas atividades e quando nós conseguimos lançar a Operação Verde Brasil 2, que ela ocorreu em maio, eu deixei muito claro, né, para todos os companheiros da imprensa que nós tínhamos começado atrasado. Em nenhum momento eu peguei e disse que nós estávamos, né, já estávamos num caminho certo e que não era verdade isso aí. Né? Tanto que o presidente tomou a decisão de recriar o conselho, né, e aí nós fomos nos organizando até que, a partir de maio, se viu a necessidade, né, do emprego das Forças Armadas em apoio aos órgãos de fiscalização ambiental. O que nós temos visto, né, e que é que eu quero te dizer, é que, a partir daí, iniciou-se um processo de tendência à redução da área desmatada. Né? Então, nós estamos hoje vivendo esse processo. Tanto que as estimativas que nós tínhamos eram estimativas mais negativas ainda para esse resultado que está sendo apresentado. Era uma estimativa que nós teríamos um aumento de 20% em relação ao ano passado. Deu 9,6%. Não é nada para comemorar, muito pelo contrário. Conforme eu falei aqui, o nosso estado final desejado é não ter mais desmatamento ilegal em hipótese alguma dentro da Amazônia. Tá? É isso que nós estamos lutando. Então, nós vamos continuar com a operação está estendida até final de abril do ano que vem, já estamos planejando, né, operações, né, a partir dali, utilizando os meios disponíveis, porque nós sabemos a situação fiscal que o país se encontra e a dificuldade da gente conseguir alocar mais recursos para esse tipo de atividade. Então, nós temos que trabalhar com o que tem, entendeu? Essa é a nossa visão dentro do Conselho, e o Conselho está planejando isso e irá apresentar a partir do momento que nós tivemos esse planejamento pronto e aprovado pelo presidente da República. Também é importante que todos, né, tenham consciência, né, que nós temos uma visão clara. O desmatamento ele ocorre primordialmente em 4 estados da Amazônia, 4 estados. Eles são responsáveis aí por praticamente 80%, 85%. Né? O Pará tem 47% do desmatamento, então, desses 11 mil quilômetros aí, 4.700 estão, mais de 5 mil, aliás, perdão, mais de 5 mil quilômetros estão no Pará. E depois, seguido ali na faixa de 15% do Mato Grosso, 15% no Amazonas e mais um pouco em Rondônia. Tem estados, não é, como Roraima, Amapá, o próprio Acre, não é, aí Tocantins e Maranhão, que é uma Amazônia já um tanto diferente, não é, estão mais ali por causa da questão da Amazônia Legal, não é, são índices muito baixos. Tá? Então, nós temos consciência de qual é a área que nós devemos atuar em força, não é? Com isso, concentrando os nossos esforços, e a partir daí, não é, dentro dessa tendência que nós estamos vendo, porque, por exemplo, neste mês de novembro, nós não temos o dado de fechamento, que hoje é o último dia, tudo indicava que, comparado com novembro do ano passado, nós teríamos uma redução de 50% do desmatamento. Tá? Então, essa tendência é que nós temos que buscar manter para poder, não é, atingir aquilo que eu volto a dizer é o estado final desejado. Tá bom? Olá, boa tarde. Por favor, eu queria checar 2 coisas com o general Mourão. Primeiro, o senhor comenta que o Conselho da Amazônia chegou muito tarde, né, ao combate ao desmatamento. Mas o governo Bolsonaro começou em janeiro do ano passado, e de lá para cá foram 34% de aumento no ano passado, agora mais 9,5%. A gente soma aí, né, mais de 40% de aumento em relação a antes da gestão Bolsonaro. Minha primeira pergunta é, o senhor quer dizer com isso que antes não vinha se combatendo ao dizer que ela subiu nesse período em vez de cair? Muito obrigado, Giovana. A tendência ao desmatamento, aumento do desmatamento, quando você olha a curva que está no próprio documento aí que o INPE distribuiu, né, ela vem desde 2012, né, ascendendo, teve uma pequena queda ali, uma ligeira queda no ano de, eu acho que 2016 ou 2017,
e depois voltou a subir. Não é? Então, isso é uma tendência de subida que vinha ocorrendo. Não é? O ano passado, né, nós já pegamos o resultado PRODES, ele pegou metade sob a gestão do presidente Bolsonaro e outra metade sob o governo anterior. Né? Uma coisa eu deixo bem claro, é nossa responsabilidade fazer cumprir a lei. Né? Então, é isso que nós temos que buscar em todos os momentos. Né? Esse é o ponto mais claro. Nós, conforme eu respondi anteriormente, aí nós temos hoje a noção bem exata de onde estão ocorrendo os principais problemas, né? E com isso, né, eu vejo que nós temos capacidade de agir de forma, digamos assim, mais proativa, né? Agindo antes do que o ilícito aconteça. Não adianta eu chegar depois, né? Eu tenho que, depois que o cara passou com o trator, eu chegar lá, prender o trator e prender o coitado do motorista do trator. Não, no final das contas, é inócuo, porque o mal está feito. Então, nós temos que evitar que o mal ocorra. E são várias ações, né? Então, as ações não só, não é, em cima do ilícito propriamente dito, mas como em cima das consequências do ilícito. Então, nessa nossa Operação Verde Brasil, para você ter uma ideia, nós apreendemos aí em torno de 180 mil metros cúbicos de madeira extraída ilegalmente. As ações da Polícia Federal, no sentido de estrangular o comércio ilegal de madeira, também vem avançando. Também existe comércio ilegal de minério, porque quando se fala em exploração mineral da Amazônia, a maioria das pessoas tem na imagem aquele garimpeiro que está, né, com a draga ou com a bateia. Não, nós temos exploração ilegal de manganês. Né? Nós apreendemos no Porto de Barcarena, lá no Pará, mais de 140 mil toneladas de manganês extraídas ilegalmente. E manganês, eu costumo comentar, não é algo que você venda na feira. Né? O ouro tu leva numa bolsinha e vende na feira, mas manganês não. Então, as dimensões das ilegalidades que vinham sendo cometidas são grandes e, para isso, necessita de ações realmente eficazes. Então, a gente não foge, não é, daquilo que é nossa responsabilidade, né? Não foge daquilo que são os números reais, né? Não podemos, né, fugir disso aí, né? E temos que melhorar isso aí. Né? Temos até 2022 para colocar esse assunto em ordem e levarmos ao ponto que nós julgamos que é o ponto lógico. Se fala aí, por exemplo, nessa questão que o número que foi dado é a 3.900 quilômetros ano. Né? Quem é que disse que 3.900 quilômetros quadrados corresponde ao que a nossa legislação, né, prevê? Né? São os 20% que podem ser desmatados em propriedades efetivamente existentes. Eu acho que a gente tem que olhar o bioma Amazônia, ele tem 4,2 milhões de quilômetros quadrados. Não é? Metade disso é a área protegida, então, em hipótese alguma, essas áreas podem estar sendo desmatadas. Não é? Sobram outros 2 milhões de quilômetros quadrados, que parte deles já é propriedade, né, de entes privados, e parte são aquelas famosas terras públicas, onde ocorrem algumas das grandes ilegalidades, principalmente pessoas que avançam em cima daquela terra, ou desmatam, não é? Ou então buscam uma ocupação para, num futuro, não é, se colocarem para receberem, né, algum título daquela terra. Então, é uma matéria complexa e que tem que ser combatida pelo conjunto do governo. Daí, então, a grande responsabilidade do Conselho Nacional da Amazônia Legal nisso aí. A responsabilidade é minha. Muito bem, nós vamos ficando por aqui, mas você que quiser conhecer mais dos programas produzidos pela rádio do CineCT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela neste momento. Quem quiser ver os outros programas já produzidos, já exibidos aqui pelo Brasil Consciência, o nosso endereço eletrônico no YouTube está aí para você também na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, reclamações e sugestões, nosso e-mail sempre disponível para você, nosso telespectador. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a semana que vem. Tchau!